Há muito tempo, acreditava-se que o intestino havia apenas funções digestivas e absortivas. Porém, sabe-se hoje que além destas funções, há um papel importantíssimo para o controle de nossa imunidade e funcionamento adequado do metabolismo. Grande parte do funcionamento ideal dos processos intestinais se dão devido à microbiota intestinal. Entende-se por microbiota intestinal um ecossistema formado principalmente por bactérias que, em junção à mucosa, promove o controle de patógenos como vírus e fungos. Nota-se que um desequilíbrio deste ecossistema pode causar uma infecção oriunda dos componentes da própria microbiota. Além destas funções de proteção, o equilíbrio da microbiota está diretamente envolvido no funcionamento ideal de nosso metabolismo e controle do sistema endócrino. A manutenção de uma microbiota saudável é essencial para que nosso organismo funcione em sua total capacidade. O desequilíbrio desse ecossistema é chamado de disbiose e é causada principalmente por maus hábitos corriqueiros e alimentares, como, por exemplo, a ingestão de alimentos processados ou ultraprocessados, uma dieta rica em açúcares, etilismo, o tabagismo, uma presença grande de hormônios corticoides devido ao estresse, sedentarismo, o tabagismo e o uso indiscriminado de antibióticos. Estes hábitos desequilibram de forma intensa nossa microbiota, fazendo com que micro-organismos nocivos prevaleçam em nosso sistema intestinal, causando diarreia, flatulência e constipação, sintomas que muitas vezes são tratados com displicência, mas que já nos alertam sobre uma desbiose iminente. Sintomas estes que podem evoluir para quadros mais graves, como infecções intestinais severas e até mesmo infecções urinárias. A alimentação é, então, o maior instrumento para a manutenção de nossa microbiota. A inclusão de alimentos pré-bióticos e probióticos são meios poderosos para que haja o controle do ecossistema. Os pré-bióticos são basicamente carboidratos fermentáveis, aos quais promovem um crescimento maior de bactérias benéficas em comparação às patogênicas. Esta classe de alimentos contempla essencialmente alimentos de origem vegetal. Já os probióticos são micro-organismos vivos que, se ingeridos adequadamente, auxiliam na manutenção da mucosa intestinal, ocupando também sítios de ligação da mucosa, inibindo a ligação de bactérias patogênicas, eliminando-as assim por seleção. Micro-organismos encontrados na parede intestinal podem propiciar tanto benefícios quanto malefícios para a nossa saúde, podendo então interferir no processo de digestão, sintetizar micronutrientes e atuando também em nosso sistema imune. Esta ação pode ser positiva, nos protegendo de certas doenças, ou negativas, quando são agentes diretos ou indiretos de outras doenças. Entender como se dá esse delicado equilíbrio entre os efeitos benéficos e os maléficos da microbiota intestinal é motivo intenso de estudos de diversos cientistas. O conjunto de bactérias que colonizam nossas superfícies são denominadas de microbiota anfibiôntica. Essa microbiota pode sofrer modificações dependendo do tipo de alimento consumido por uma pessoa. Deste modo, é muito importante manter uma dieta saudável para que sua microbiota seja composta por micro-organismos simbiontes, ou seja, que vivem em harmonia e causam benefícios e não doenças. Estima-se que a microbiota intestinal humana seja composta de cerca de 103 espécies de micro-organismos. Este número supera até mesmo a variedade de células humanas. Dentre desta grande gama de espécies de micro-organismos, existem duas grandes divisões, denominadas bacteroides e firmicutes. Um experimento realizado por um cientista francês chamado de Millian mostrou que a obesidade está associada a mudanças na quantidade relativa dessas duas grandes divisões. Neste estudo, a proporção de bacteroides estava diminuída em pessoas obesas em comparação com o número de firmicutes.
Foi observado então que a microbiota mais comum no obeso possuía maior capacidade de absorver energia na dieta. Além disso, quando os pesquisadores introduziram no intestino de camundongos uma microbiota obtida de um indivíduo obeso, puderam observar um aumento na gordura total destes animais sem qualquer aumento no consumo de alimentos. Podemos concluir então que uma dieta não balanceada torna bactérias que produzem enzimas capazes de quebrar polissacarídeos que normalmente não são digeríveis pelo nosso corpo, mais capazes e selecionadas, introduzindo calorias adicionais na dieta e diminuindo as calorias que são eliminadas nas fezes. Outro ponto interessante é a participação de nossa microbiota no metabolismo de alguns fármacos. Um exemplo claro é a sua interação com os medicamentos da classe dos anticoncepcionais. Esses fármacos, quando ingeridos, eles não podem ser eliminados pela urina, devido ao tamanho de sua estrutura molecular. Esses medicamentos, então, devem ser excretados através do ciclo enterohepático, onde, quando presentes no fígado, o composto é conjugado para se tornar mais hidrossolúvel, impedindo sua reabsorção para então ser eliminado. Esse fármaco é excretado pela bile para o intestino, para ser então eliminado através das fezes. Porém, quando no intestino, a microbiota lisa a conjugação, tornando o fármaco capaz de ser reabsorvido. Então, caso haja uma disbiose, o efeito desses medicamentos, como o anticoncepcional, pode ser reduzido, mostrando mais uma vez a tamanha importância do controle de nossa flora intestinal.